Que bom que os bons ventos os trouxeram novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 356ª noite. E assim Sherazade prosseguiu com a história da noite anterior para sua irmã Dinazarda e seu marido, o sultão Shahriar. Apenas pronunciei essas últimas palavras. Logo Amina, que percebeu muito bem que a observara de noite, entrou a enfurecer-se de tal modo que excede a imaginação. Acendeu-se o seu rosto, os olhos saíram-lhe das órbitas e escumou de raiva. O estado horroroso em que havia encheu-me de espanto. Fiquei como imóvel e sem poder defender-me da horrível maldade que meditava contra mim, e da qual ficara logo Vossa Majestade pasmado. No excesso de sua cólera, pegou num vaso de água que achou à mão, meteu nela os dedos, balbuciando por entre os dentes algumas palavras que não percebi e, borrifando-me o rosto, disse-me em tom furioso: desgraçado, recebe o castigo da tua curiosidade e torna-te um cão. Apenas Amina, que eu não conhecia ainda por mágica, vomitou essas palavras diabólicas. De repente me vi mudado em cão. Pasme e o susto que tive por uma mudança tão repentina e tão pouco esperada impediram-me que cuidasse logo em fugir, o que lhe deu tempo de pegar num pau para maltratar-me. Com efeito, deu-me tantas pancadas que não sei como não fiquei ali morto. Cuidei escapar da sua raiva, fugindo para o pátio, mas correu atrás de mim com a mesma fúria, e apesar da agilidade em que andava de uma para outra parte para evitá-las, não fui bastante destro para livrar-me delas. E tive de levar outras muitas. Cansada finalmente de dar-me de correr atrás de mim, e desesperada de não me ter matado como desejava, imaginou um novo meio de fazê-lo. Abriu alguma coisa à porta da rua para esmagar-me quando quisesse passar para escapar-lhe. Cão como era, tive suspeita do seu pernicioso intento, e como o perigo presente dá algumas vezes ideia para conservar a vida, tomei também as minhas medidas, observando os seus movimentos, enganei a sua vigilância e passei assaz rapidamente para salvar a vida e iludir a sua maldade, só com a ponta do rabo um pouco esfolada. A dor que senti não deixou de fazer-me gritar e ladrar correndo pela rua, o que fez sair contra mim alguns cães que me deram dentadas. Para escapar-lhes, meti-me na loja de um vendedor de cabeças, de línguas e de pés de carneiro cozidos, onde me salvei. Tomou logo meu hóspede o meu partido, com muita paixão, enxotando os cães que corriam para alcançar-me e que queriam entrar em sua casa. Quanto a mim, foi meu primeiro cuidado meter-me num canto, onde fugi da sua vista. Não achei, todavia, em sua casa o asilo e a proteção que esperava. Eram desses supersticiosos em último grau que, a pretexto de que os cães são imundos, não acham bastante água nem sabão para lavar seus vestidos, quando casualmente um cão os tocou, passando perto deles. Depois de se terem retirado os cães, que me deram caça, fez quanto pôde para deitar-me fora no mesmo dia, mas eu estava escondido e fora do seu alcance. Assim passei a noite na loja contra sua vontade, e precisava deste descanso para refazer-me dos maus tratos que a Amina me dera. Para não enfastiar a Vossa Majestade com as circunstâncias de pouca consequência, não me demorarei em particularizar-lhes as tristes reflexões que fiz então sobre a minha metamorfose. Falhei somente observar que no dia seguinte, tendo meu hóspede saído antes de amanhecer para comprar as provisões, voltou carregado de cabeças, de línguas e de pés de carneiros, e que depois de abrir a loja, e enquanto expunha sua fazenda à venda, saí do meu cantinho e fugia quando vi alguns cães da vizinhança que vieram, ao cheiro dessas viandas, colocar-se à frente do estabelecimento, esperando que lhes deitassem alguma coisa. Meti-me entre eles em postura de suplicante. Meu hóspede, pelo que me pareceu, considerando que eu não tinha comido desde que me refugiara em sua casa, conheceu-me e deitou-me bocados maiores e mais vezes que os outros cães.
Tendo acabado essas liberalidades, quis entrar de novo na loja, olhando para ele e fazendo-lhe festas com o rabo, de um modo que eu podia dar-lhe a conhecer que suplicava que me fizesse ainda este favor. Porém, foi inflexível e opôs-se ao meu intento, com um pau na mão e com ar desapiedado que fui constrangido a afastar-me. Via-me, pois, na necessidade de me ir embora, e parei diante da loja de um padeiro, que, muito ao contrário do vendedor de cabeças de carneiro, que a melancolia devorava, me parecia um homem alegre e de bom humor, como na realidade era. Almoçava então, e ainda que não lhe tivesse dado indício algum de ter precisão de comer, não deixou, todavia, de deitar-me um bocado de pão. Antes de lançar-me a ele com ânsia, como fazem os outros cães, olhei para ele dando-lhe mostras do meu reconhecimento com a cabeça e com o rabo. Agradeceu-me muito esta espécie de civilidade e sorriu-se. Não precisava de comer, todavia, para causar-lhe gosto, peguei ao pedaço de pão e devorei-o prontamente para dar-lhe a conhecer que o fazia por brio. Observou tudo isso e quis consentir-me perto da sua loja. Deixei-me estar assentado e voltado para a rua, para mostrar-lhe que, por ora, não lhe pedi outra coisa senão a sua proteção. Concedeu-me, até que dispensou carinhos que me deram ousadia de introduzir-me em sua casa, o que fiz de um modo que lhe dava a entender que não era senão com sua licença. Não tomou a mal. Pelo contrário, mostrou-me um lugar onde podia estar sem ser-lhe incomodativo. Tomei posse dele e conservei-o todo o tempo que fiquei em sua casa. Fui nela sempre bem tratado, e não almoçava e ceava sem dar-me o meu quinhão. Pela minha parte, tinha-lhe toda a afeição e toda a fidelidade que pudesse exigir do meu reconhecimento. Tinha os olhos sempre fitos nele e não dava um passo em casa que não o seguisse. O mesmo fazia quando o tempo lhe permitia dar alguma volta pela cidade para os seus negócios. Era nisso tanto mais exato quanto percebi que a sua atenção lhe agradava, e que algumas vezes, quando tinha ideia de sair, sem dar-me ocasião de perceber a sua intenção, chamava-me pelo nome de Ruivo, que me havia posto. Ouvindo este nome, saía logo do meu lugar para a rua, saltava, perneava e dava corridas diante da porta. Não cessava todos esses brinquedos, senão quando ele estava já fora da casa. Então acompanhava-o muito exatamente, seguindo-o ou correndo adiante e olhando para ele de quando em quando para mostrar-lhe a minha alegria. Porém, percebendo que já era dia, cessou Sherazade de falar nesse instante, deixando seu marido Shahriar curioso de ouvir esta história. Terrível a situação, né? Este rapaz enganado por sua esposa e agora transformado em cão. Sid Numan, que ventura trágica. Será que ele conseguirá se livrar desta maldição? Será que esta malvada será castigada? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.